Nós estamos iniciando aqui novamente mais o dia 15, né? Hoje é dia 15, estamos lendo esse livro tão maravilhoso, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E cada dia estamos fazendo a leitura do capítulo e depois estamos fazendo um comentário, né? Esse livro, eu quero lembrar todas as vezes que a primeira vez que foi lido na igreja, deu uma mudança na minha vida, onde foi a razão da chamada missionária. E esse vídeo novamente está fazendo uma revolução na minha vida e eu espero que esteja fazendo a tua. Gostaria de ver teu testemunho, seu vídeo, para colocar aí embaixo, para depois nós deixarmos registrado. Hoje nós entramos no propósito 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Dia 15, foi Deus que fez todas as coisas e todas as coisas são para a sua glória. Eis que muitos filhos compartilhassem eis que Ele quis que muitos seus filhos compartilhassem sua glória. Hebreus capítulo 2, verso 10, parte A. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dele. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo, reinar com ele para sempre. Ela diz, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzir-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Isso lhe trouxe grande satisfação. Efésios capítulo 1, verso 5. Deus é amor, por isso Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ela identifica a si mesma em termos familiares, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos cuidar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Ele concedeu um plano para que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz, foi para Ele um dia feliz quando Ele nos deu a nossa vida nova. Por meio da verdade da sua palavra, nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Tiago capítulo 1, verso 18. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, os outros que estão tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Marcos capítulo 8, verso 34. Porém, há uma condição, a fé em Jesus. A Bíblia diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 26. A família espiritual é mais importante que a biologia, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita a rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. Já a família espiritual, nosso relacionamento com outros fiéis irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente, uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles já lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família,
é a herança da família. Romanos capítulo 5, verso 2 e outros versículos. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. Gálatas capítulo 4, verso 7, parte B. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O nosso Deus suprirá toda a necessidade de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 9. Diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 19. Como filho de Deus, temos parte da fortuna da família, na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, a paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Romanos capítulo 2, verso 4 e outros versículos. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Efésios capítulo 1, verso 18, parte B. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados desse mundo a fim de estar com Deus para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 7 e capítulo 5, verso 10. Segundo, seremos completamente transformados para ser transformados com Cristo. 2 Coríntios 3, verso 8. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Mateus capítulo 21, verso 21 a 23. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e de decadência. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por um desastre natural. É por essa herança eterna e não pela aposentadoria que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, parte B. Aposentar-se é uma meta de grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros, e não se envergonha de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente como uma família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um rito facultativo que possa ser postergado. Ele significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo. Simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e todos receberemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus, assim como a aliança de casamento é um lembrete visível do seu compromisso íntimo, firmado no coração.
É um ato de iniciação e não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Atos capítulo 2, verso 41 e outros versículos. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante que se converteu. E Paulo e Sila batizaram o carcereiro Felipe e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo postergado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-lo irmãos e irmãs. Hebreus capítulo 2, verso 11. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você faz parte da família de Deus e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas e Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Mateus capítulo 12, verso 49 a 59. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. 15º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão: fui formado para pertencer à família de Deus. Um versículo para memorizar: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 15, parte A. Uma pergunta para meditar: como começar a tratar os outros cristãos como membro da minha família? No dia de hoje, uma coisa é muito importante. Tem gente que fala que é ritual, mas muito particularmente, dois momentos que eu acho muito glorioso, muito bonito. Na maioria das vezes eu choro. É o batismo nas águas e quando a pessoa aceita Jesus. Eu sei que são duas marcas que começam uma nova vida na vida das pessoas, porque aconteceu comigo e isso eu lembro que está iniciando na vida daquela pessoa. E isso é muito gostoso, porque o processo de tratamento, o processo de conversão, ainda que a pessoa se desvie, mas ela vai se sentir ainda com o desejo de estar na presença de Deus. E isso é importante. O batismo nas águas não é um ritual somente, ele é uma ordenança. Nós devemos falar do Evangelho e batizar as pessoas. Não existe. Tem muitas igrejas que ordenam assim: nós vamos batizar uma vez por mês, todo mundo junto. Tudo bem. Tem igreja que fala: não, nós aceita Jesus, quem quer ser batizado, aceitou Jesus, vem, aceita Jesus e vai ser batizado. Tem igreja eu já vi igreja que tem um batistério aberto e aceitou Jesus, já vai ali e batiza nas águas. Isso é correto. A organização eclesiástica não impede que você faça uma vez por mês. Não tem nada falando que impede uma vez por mês. Mas é muito importante. Jesus deu o exemplo disso, que ao aceitar a Jesus, ao acertar a fé, a pessoa deva ser batizada imediatamente. Tem ainda os costumes católicos que fala que tem que fazer a crisma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, estudar. E muitas igrejas fazem cursinho. Depois que passar por cursinho de batismo, aí você é batizado. Não existe isso na Bíblia. Tá? Não é ruim, tá? O discipulado é feito depois e não antes. Tem igrejas que fazem isso antes para confirmar a fé da pessoa, mas isso não existe na Bíblia. A Bíblia é muito clara que a pessoa aceitou Jesus, vem o batismo e não o contrário. Então você deve lembrar que para pertencer à família, hoje em dia eu tenho visto cada vez mais pessoas falando o nome de Deus, glorificando ao Senhor, falando que é filho de Deus, mas quando você pergunta: você tomou compromisso com o corpo de Cristo? Não, eu sou livre, eu sou independente. Independente? Como que nós vamos ser totalmente dependentes de Cristo e vamos viver todos juntos na glória? Como você não sabe viver em comunhão se você não fez parte da família, você não considera seu irmão? Será que no céu vai ter assim, bairro de negros, bairro de branco, bairro de japonês? Não vai ter isso no céu. Então qual o problema? O problema é sempre pessoal. E isso pode impedir de você entrar no céu. Não, eu só vou entrar. É igual tem um ditado, uma vez eu vi um ditado que até é interessante,
Ah, se Jesus chegar no céu, Jesus for negro, eu não entro no céu. Você vê que a pessoa nunca, né, teve uma conversão verdadeira, nunca teve um encontro verdadeiramente com Cristo. Porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela quebra seus tabus, quebra seus estigmas e tudo se torna novo. Todos são família de Deus. Nós iremos viver com todos lá na glória. Nós iremos ser colocados no nosso lugar de trabalho. Nós iremos ter nosso lugar para viver. Nós viveremos em comunhão perfeita com Cristo. Iremos receber o galardão daquilo que nós fizemos. Então lembra o seguinte: o batismo nas águas é uma coisa essencial, é uma coisa importante e você deve fazer. Se você se diz que aceitou a Cristo, tem Cristo no coração, você deve ser batizado nas águas. Procure uma igreja, fale com o pastor, comece a frequentar, ter comunhão, você ser edificado, você edificar outras pessoas que estão chegando e Deus poder te usar da forma que você é. Aí você também já ser membro dessa igreja com o batismo nas águas, que é o costume, né? Aqui no Brasil, a pessoa se membrar a uma igreja, mas na realidade ela sabe estar se membrando ao corpo de Cristo, não à denominação, ok? Então, que você possa ficar pensando e vamos deixar essa pergunta para você meditar no dia de hoje. Como começar a tratar os outros cristãos como membro da minha família? É uma coisa a pensar. Você pensa, fica aí, deixa só para ler esse capítulo hoje, o 15º, e amanhã nós voltaremos para ler o 16º e assim mais continuarmos a ser edificados por Cristo através dessa mensagem, através desse propósito que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.